da Organização Mundial de Saúde e para ajudarmos no combate à disseminação do coronavírus, né? O Aloysio Abreu está também em home office e, evidentemente, que o doutor Carlos Alexandre, que é advogado e ex-assessor do STF, e vem para falar sobre vários assuntos. Já já trago o bom dia deles e trago também a abertura deste programa, que tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar e da Clínica Proteus. Você pode acompanhar esse programa agora ao vivo em 98,3 FM, na nossa página oficial folhafm98.com.br, no streaming de vídeo no Face e YouTube, e também na página Folha FM 98,3, né, conforme eu já falei. Nos aplicativos para rádio, o Android e iOS, e no Rádios Net, que é também um bem leve. E daqui a pouco esse programa em edição de podcast em todos os aplicativos de podcast. Campos terá hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva, máxima de 29 e mínima de 22 graus. Destaques do jornal Folha da Manhã, já bem cedo, nas bancas de toda a região. É capa, aliás, do jornal, uma matéria, né, que deu muita repercussão ontem nas redes. Covid-19 de Milão a Campos, muito além do bife à milanesa. Está na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Lá, resistência ao isolamento levou a índice alto de mortes. Na Itália, prefeito admite erro. Rafael mantém restrições. Cuidado especial aos idosos e acolhida à população de rua. Destaque ainda da Folha: Comércio se adapta aos meios virtuais. Pandemia adia ou cancela concursos. Segurança faz balanço positivo em mais um mês. Os números do ISP. Auxílio para distribuição de alimentos nas Irmãs do Mosteiro, aqui no Jardim São Benedito. E ainda, jogado de luto e legado em destaque. Maria Cobrinha. Na Folha da Manhã ainda, Bolsonaro em análise. Prefeitos e pré-candidatos avaliam pronunciamento. Prefeitura de Campos, mudança na saúde e mais 5 secretarias. E hoje, faltam 30 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Vamos ao jornalista Aloysio Abreu Barbosa, está no sistema home office também, né? Assim como o doutor Carlos Alexandre, e eu trago o bom dia de Aloysio Abreu, a seguir o doutor Carlos Alexandre. Aloysio, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Alexandre. Vamos estar falando do próximo bloco aí. Bom dia, sobretudo você, ouvinte e telespectador pelo streaming aí do programa. Então, temos como todas as emissoras de rádio e TV do Brasil e do mundo, estamos adotando esse esquema de home office porque é mais seguro, né? Nós estamos com um pico previsto da doença no Brasil e até em Campos do Norte Fluminense para o dia 20 de abril. Eu acho que até lá, qualquer coisa que se falar entra no reino do achismo. Eu acho que a partir do dia 20 a gente vai ter uma ideia mais exata do que vai ser a Covid-19 entre nós, né? E segundo os cálculos do que ela fez em todos os demais países do procedimento de expansão do vírus, o protocolo estabelecido se deve chegar aí em maio, também continuar com um pico de casos muito altos,
E em junho e julho se atinge o que a gente chama de, o que a gente chama não, o que os especialistas chamam de platô na curva de ascensão da doença. E agosto, setembro a gente entra em declínio, que é a situação que vive hoje a China, por exemplo, né? Onde o vírus foi registrado pela primeira vez em novembro do ano passado. Enfim, a manchete que você leu aí, Cláudio, é uma matéria minha. Eu peguei, logicamente, peguei dados da jornalista Paula Vineron, que ela apurou na coletiva dada na sede da prefeitura na sexta-feira, onde falaram, convocada pelo prefeito Rafael Diniz, para falar sobre como o município está enfrentando a doença, na qual falaram, além dele, prefeito, falaram Marcelo Lessa, promotor de tutela coletiva de Campos, falou também o Pedro Henrique Braga, delegado titular da 146 DP de Guarulhos, o Rogério Bicalho, pelo CREMERGE, né, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e, sobretudo, as autoridades de segurança, que é o Pedro, e do Ministério Público, que é o Marcelo, falaram de maneira muito dura, não muito dura em excesso, mas deixaram claro que o que estava sendo feito ali naquele dia, porque enquanto eles estavam na coletiva dentro da prefeitura, do lado de fora tinha um movimento chamado Volta Campos, pregando a reabertura do comércio, fechado desde segunda-feira, hoje está fazendo uma semana, última, por um decreto municipal do prefeito Rafael, anunciado na sexta-feira anterior, anunciou no blog, Opiniões, que eu escrevo, foi o primeiro a dar, na sexta-feira anunciou o fechamento para segunda 23, hoje são 30, está completando um mês de fechamento. E na sexta-feira, na quinta anterior, também o blog foi o primeiro a dar, uma reunião de lojistas que ia pedir a volta da reabertura do comércio na cidade, muito incentivada pelo discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na terça-feira, que em pronunciamento nacional, né, voltou a chamar a Covid-19 de gripezinha e inovou também com um outro termo, resfriadinho. E a partir daí, os grupos bolsonaristas no Brasil inteiro promoveram manifestações pela reabertura do comércio na sexta-feira. Campos não foi exceção. Sim. Né? E enquanto estavam lá fora pedindo a reabertura do comércio, do lado de dentro, eu vou ler aqui o que foi dito, primeiro pelo Pedro Emílio Braga. Eles, os manifestantes, afrouxaram essa regra de isolamento social. E tem uma entrevista... Não, perdão, isso que foi uma... Desculpa, deixa eu ler primeiro o que o Pedro falou. Aqui, desculpa. Tivemos hoje uma manifestação que se iniciou com aglomeração de pessoas e utilização de um trio elétrico. Tudo isso na sexta-feira, na parte da manhã. Essa aglomeração vem a infringir normas do poder público, tanto na esfera federal quanto estadual ou municipal, o que nos traz a possível autuação por crime de descumprimento de medida sanitária preventiva. Os organizadores desse movimento podem responder ainda pelo crime de apologia, já que fazem apologia a fato definido como crime a partir do momento que incentivam a população a descumprir esses atos normativos, colocando a vida deles e da população em risco. Então, a partir de hoje, a nossa conduta será no sentido de fazer cumprir a lei. Caso esse comunicado não seja suficiente, não haverá outra alternativa que não seja a condução, inclusive com a participação da Polícia Militar e da Guarda Municipal,
das pessoas envolvidas para possível atuação por crime de descumprimento de medida sanitária preventiva e apologia ao crime para esses organizadores. Isso disse Pedro Emílio Braga. E Marcelo Lessa emendou, promotor de justiça. Eles, os manifestantes, né, afrouxaram essa regra de isolamento social. E tem uma entrevista, isso foi na sexta-feira, está falando da quinta-feira, com o prefeito de Milão, em que ele diz, abre aspas, erramos, desculpa, fecha aspas. Nós acordamos perplexos com esse movimento absolutamente irresponsável. E o que é pior, com pessoas se arriscando em um trio elétrico próximas umas das outras e correndo o risco de disseminar o vírus. Aí, joga fora todo o planejamento que a gente tem feito de mobilizar atendimento. Pode gerar uma demanda que não daremos conta. Querem contar mortos depois? Querem que a gente procure forno crematório que não tenha vaga em cemitério nem caixão para enterrar? É isso que esses irresponsáveis querem? Então, quem abrir o comércio será preso. Com palavras duras, né? E aí voltamos para a matéria na qual o Marcelo está se referindo, que é a matéria que abriu, né, a manchete que o Cláudio leu aí, porque ele se refere, o Marcelo estava se referindo a uma entrevista dada pelo prefeito de Milão. Todos esses fatos que eu narrei foram na sexta-feira, e Marcelo se referia na sexta-feira. E Marcelo fez referência à entrevista dada pelo Giuseppe Sala, prefeito de Milão, que no dia anterior, foi dia 26, fazia exatamente que Milão, e Milão, só para deixar claro para o ouvinte, telespectador, Milão é a São Paulo da Itália, é a cidade mais rica da Itália, né? E é capital da região da Lombardia, como o Alexandre colocou aí, é porque é a cidade industrial, é a cidade onde está sediada a moda italiana, que é um segmento deles internacional, né? E tô com o Bolsonaro com a máscara, tá caindo no meu fone. Pronto, botei no lugar. E no dia 26 de janeiro, que foi na quinta-feira, tinha feito um mês da campanha que a cidade lançou com o apoio dele, José Sala, chamado Milão Não Para. Sim. E quando essa campanha foi lançada, no dia 26 de fevereiro, quando foi lançada, a Lombardia, que é aquela região ali do noroeste da Itália, que tem Milão como capital, tinha 258 casos infectados de novo coronavírus, e com 12 mortes na Itália toda. E as autoridades sanitárias e de saúde já aconselhavam o comércio a fechar. E Milão, porque é uma cidade pujante economicamente, né, lançou essa campanha com o apoio do prefeito. Milão não para. Pois bem, um mês depois, no dia em que ele pediu desculpas, quer dizer, tinha 258 pessoas infectadas na Lombardia e 12 mortos na Itália inteira, né? Um mês depois, na quinta-feira última, 26 de março, Giuseppe Sala veio a público pedir desculpas, mas já era tarde demais para a Lombardia, que tinha 34.889 casos de Covid-19, com 4.861 mortos. Ou seja, 40% em percentual, 40,1% de toda a população italiana infectada e 54,4% de todas as vidas humanas perdidas naquele país. Não precisa ser especialista em número para comparar 258 infectados com 34.889 e 12 mortos com 4.861 mortos, né, em um mês. Então, por coincidência,
trágica enfim, parece piada de humor negro, mas não é, infelizmente, a realidade. O que os comerciantes de Campos estavam pedindo, você tinha prova do que foi feito em uma cidade muito maior que Campos, muito mais pujante que Campos, porque é uma cidade grande, como disse, é a São Paulo da Itália, fez e literalmente o resultado foi a superlotação dos seus cemitérios. Eles tiveram que buscar cemitérios em outras cidades para enterrar seus mortos, né? Eu acho que é isso para começo, e a minha matéria vai discorrendo sobre isso, né? Sobre como dá mais alguns dados, né? Dá também a ligação que tem, porque esse movimento, o Volta Campos, ele contou com o apoio ostensivo de um grupo de direita, que eu não vou citar o nome, de extrema-direita, como eu não gosto de citar o nome de facção criminosa. Eu também não vou citar o nome de grupo de extremista político, porque isso só faz propaganda, dá evidência a quem não merece, dá luz a quem merece sombra, né? Mas é um grupo, é o mesmo grupo que em 2018 foi contra a Bienal do Livro de Campos. Esse mesmo grupo deu apoio ostensivo a esse movimento dos lojistas, né? E na sexta-feira, essas manifestações, após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, eles ganharam força em todo o país, né? O Bolsonaro se pronuncia na terça, é recebido com panelaço de protestos de novo no Brasil inteiro, inclusive em Campos. Eu tive oportunidade de ver e ouvir. E uma coisa interessante, como o Estado de São Paulo coloca, e a matéria minha tem os links todos, está no blog. Ele, minutos antes desse pronunciamento, que onde chama a Covid-19 de gripezinho e resfriadinho, ele se reúne com seu filho 02, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, e com um grupo chamado de Gabinete do Ódio, que é fruto de uma investigação na CPMI da Câmara Federal. E a partir da conversa com esse filho e com o Gabinete do Ódio, ele tem um pronunciamento que foi muito criticado pelo país inteiro, pelos lideranças do Congresso, governadores, prefeitos. E, enfim, parece que vai investir nisso. Ontem ele saiu de novo às ruas, teve com pessoas, gerou aglomeração. Há que se lembrar que ele veio há 3 semanas, ele veio de uma viagem aos Estados Unidos, onde botou o próprio presidente Trump em risco, sendo alvo de toda a mídia dos Estados Unidos e do mundo, onde 25 pessoas da comitiva na qual ele veio testaram positivo para o Covid-19. Ele disse que testou negativo, fez contraprova. Você viu o exame, Cláudio? Não vi, e ele parece que já declarou que é codificado o nome dele também. E outra pergunta que pode ser colocada aí, que está muita gente questionando, onde é que está a esposa dele? Que também, né, não participou nem da festa de aniversário dele no dia 15, não foi isso? Rapaz, esse negócio da esposa dele, prefiro não entrar não, porque isso é coisa de ordem pessoal, tem muita fofoca. Não, mas em virtude dela poder estar também com o vírus. Só nessa mas aí vamos entrar em especulação. Eu sei que ele foi, 25 pessoas foram infectadas nessa comitiva dele. Ele diz que está com o exame negativo, que teria feito contra a prova está negativo, não mostra o exame. Ele é atleta? Ele é ex-atleta, né? Ele é ex-atleta. Ele é tão atleta quanto eu sou caçador submarino. Eu já fui, mas há algum tempo eu não pratico. Né? Mas, enfim, ele não fuma, né? Que é uma vantagem, né? Mas, enfim, vamos conversar aí com o Alexandre. Você quer comentar mais algum assunto da cidade, Cláudio? Deixa eu abrir aqui e fechar. Eu conversei ontem com alguns comerciantes e desses que eu conversei, nenhum deles vai abrir o comércio hoje, o que é um bom sinal. Mas é evidente que alguns vão tentar abrir, vão tentar
funcionar para seguir a sua vida normalmente, o que vai dar problema. Vai ser problemático o dia de hoje. Né? Cláudio, sinceramente, Marcelo foi categórico. Quem abrir está preso. Deixou claro. E o proprietário autuado. Para não ficar no discurso vazio, é bom lembrar que na noite de sábado, abordado pela terceira vez desde que passou a valer o decreto municipal, na última segunda-feira, no sábado, pela terceira vez a postura foi um quiosque ali no Parque Santa Amaro. E estava aberto. Foi fechado, seu proprietário conduzido à delegacia para ser autuado, né? E responderá por crime, né? Como explicado anterior, como falei no início, tanto por Marcelo Lessa quanto pelo delegado Pedro Emílio, e receberá multa por desobediência ao decreto municipal, e a Codenca vai entrar com processo para cassar o alvará, a sua permissão de funcionar. E na noite de sexta, também o Pedro Emílio, o delegado, soltou um comunicado dizendo que vai haver fiscalização ostensiva em relação a isso pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Então, eu aconselho que os comerciantes façam. Alguém tem alguma dúvida que Alexandre, eu e você preferimos estar juntos agora no estúdio? Não. Estamos? Não estamos. Tem um em Gargaú, tem outro isolado no seu apartamento e outro no estúdio, sozinho. E tem que ser assim, porque é o bem coletivo, entendeu? Tem que se adaptar. O comércio, ainda mais que trabalha, por exemplo, que é o caso de um quiosque, que trabalha com comida e bebida, gente, tá ali entrega, né? Motoboy, tem que se adaptar. Vamos para fazer intervalo e vamos conversar com o Alexandre, por favor. Alexandre. Muito bem, são 7 horas e 27 minutos em Campos. Esse é o Aloysio Abreu Barbosa, conosco no Folha no Ar, primeira edição. Já, um rápido intervalo e a gente volta com a sequência do Folha no Ar, primeira edição. E daqui a pouco o doutor Carlos Alexandre, advogado e ex-assessor do STF, falando sobre vários assuntos, inclusive essa questão do home office, por exemplo, né, nesse período de quarentena do Covid-19, das atuações do governo Jair Bolsonaro, do Wilson Witzel e também do Rafael Diniz. 7h27 em Campos, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é